Olá, eu sou o presbítero Roberto Chagas. Está começando aqui mais um programa de estudo bíblico. E como sempre, eu gosto de lembrar a todos que eu estou usando a minha Bíblia de estudo, uma Bíblia traduzida João Ferreira de Almeida, onde ela tem várias variantes, onde eu, além de estar utilizando ela para o conhecimento e levando para vocês tudo aquilo que Deus me permite, para que você possa aprender um pouco mais junto comigo e levar a outros. Mas também uso alguns livros de outros autores, que não vou citar aqui no momento, mas que são baseados dentro da Bíblia. Mas antes, porém, eu lhe peço que você fique com a nossa vinheta e eu já volto. Vamos começar aqui o nosso estudo de hoje no livro de Romanos. Eu vou estar lendo toda a introdução do início dos capítulos e depois iremos conversando, explicando por partes, para que você possa ter o melhor entendimento de cada passagem do que está escrito aqui. O livro de Romanos, dentro da Bíblia, quem escreveu todo ele foi Paulo. Paulo, o apóstolo de Cristo, que antes era Saulo. Depois disso, de ter perseguido muitos cristãos, os apóstolos e outros mais, ele, como Saulo, teve uma visão extraordinária do nosso Senhor Jesus Cristo e passou então a se chamar Paulo. E aí ele escreveu aqui este livro. Vamos dar uma lida no tema que se diz a revelação da justiça de Deus. É bem provável que este livro ele tenha sido escrito cerca de 57 depois de Cristo, 57 anos depois da ressurreição, da crucificação de Cristo Jesus. Então ela começa com as considerações preliminares e diz assim: Romanos é a epístola de Paulo mais longa, mais teológica e mais influente. Talvez por essas razões foi colocada em primeiro lugar entre as dos apóstolos, de modo contrário à tradição católica romana. A Igreja de Roma não foi fundada por Pedro nem por qualquer outro apóstolo. Ela talvez foi iniciada por convertidos de Paulo, provenientes da Macedônia e da Ásia, bem como pelos judeus e prosélitos convertidos no dia de Pentecoste. Paulo não tinha Roma como campo específico de outro apóstolo. Então nós já vemos aqui que já está dando a nos entender uma passagem que muitas pessoas não têm conhecimento, pois muitos acreditam que na época de Pedro, na época do Pentecostes, onde houve todo aquele avivamento, o batismo do Espírito Santo, e foi naquele interim, naquele tempo, que foram abertas as igrejas em Roma. E não é isso que está falando. Não é isso que está dizendo aqui em Romanos. Que quem pode ter começado com essa introdução das igrejas, levantando os templos, levantando os lugares de oração, de estudo, foi sim os discípulos, aqueles cooperadores, aqueles que acompanhavam o apóstolo Paulo. Então vamos continuar aqui. Já temos aqui uma primeira explicação. Em Romanos, Paulo afirma que muitas vezes planejou ir até Roma para ali pregar o evangelho, mas que até então fora impedido. Reafirma seu desejo de ir até eles. Paulo, ao escrever essa epístola, perto do fim da sua terceira viagem missionária, estava em Corinto, como hóspede na casa de Gaio. Enquanto escrevia Romanos através do seu auxiliar Tércio, planejava voltar a Jerusalém para o dia de Pentecoste, provavelmente na primavera de 57 ou 58 depois de Cristo, e entregar pessoalmente uma oferta de socorro das igrejas gentias aos crentes, pobres de Jerusalém. Logo a seguir,
Paulo esperava partir para a Espanha, levando-lhes o Evangelho, visitar de passagem a igreja de Roma e receber a ajuda dos crentes ali para prosseguirem sua caminhada para o oeste. Então, nós já vemos aqui, nessa consideração preliminar, os motivos, ou o motivo, que impediu com que Paulo chegasse até a Itália, chegasse até Roma, por ele ser perseguido também, ter ficado preso durante muito tempo e retido em alguns lugares, sem condição de fazer essa passagem para a Itália e visitar Roma. Então nós vemos aqui nesta passagem que ele tinha um desejo muito grande de chegar até lá, de ir até a igreja. Mas ele aproveitou que ele estava ali na residência de Gaio e começou a escrever essas cartas que nós já vemos aqui nos programas anteriores. Vemos todas as cartas às igrejas que foi levada. Vemos também aqui alguns outros estudos, onde o próprio Mateus escreveu várias coisas sobre Paulo. E agora nós vemos que a carta de Romano foi escrita enquanto ele esteve ali junto com Gaio. Vamos dar continuidade aqui. Qual era o propósito dessa carta de Romanos? Vamos ver qual o propósito de Paulo estar escrevendo a carta de Romanos. Paulo escreveu esta carta a fim de preparar o caminho para a obra que aquele esperava realizar em Roma e na sua missão prevista para a Espanha. Seu propósito era duplo. Segundo parece, os romanos tinham ouvido boatos falsos a respeito da mensagem e da teologia de Paulo. Daí ele achar necessário registrar por escrito o evangelho que já pregava há 25 anos. Iria corrigir certos problemas da igreja causados por atitudes erradas dos judeus para com os gentios e dos gentios para com os judeus. Então nós vemos já neste propósito que é revelado o tempo em que Paulo deixou de ser Saulo e estava fazendo sua obra missionária. Nesses 25 anos que Paulo estava ali, levando a palavra, fazendo o ID de Jesus, ele foi impedido muitas vezes de chegar em determinados lugares e fazer o que ele gostaria no coração dele. E aqui ele deixa bem claro sobre isso, que a vontade dele era chegar até Roma e pregar a palavra e levar a todos aqueles que gostariam de ouvir ser salvos de Jesus. Mas não era isso que estava acontecendo. Não era isso que estava dentro da obra de Paulo. Ele não iria chegar a atingir Roma nem a Itália para poder fazer isso. Vamos ver então agora a visão panorâmica dessa escrita do livro de Romanos. O tema de Romanos está do capítulo 1, do versículo 16 e 17, a saber, que o Senhor Jesus Cristo, a justiça de Deus, é revelada como a solução à sua justa ira contra o pecado. A seguir, Paulo expõe as verdades fundamentais do Evangelho. Primeiro, destaca o fato de que o problema do pecado e a necessidade humana da justificação são universais, posto que tanto os judeus quanto os gentios estão sujeitos ao pecado e, portanto, sobre a ira de Deus. Ninguém pode ser justificado diante dele a parte do dom da justiça, mediante a fé em Jesus Cristo, sendo justificado generosamente pela graça de Deus e tendo recebido a certeza da salvação. O crente demonstra que recebeu o dom divino da justificação ao morrer em Cristo para o pecado. É liberto da luta com a justiça da lei e é adotado como filho de Deus, recebendo nova vida, segundo o Espírito, o que conduz à glorificação. Deus está levando o efeito do seu plano de redenção a despeito da incredulidade de Israel. Finalmente, Paulo declara que uma vida transformada em Cristo resulta na prática da retidão e do amor em todos os aspectos da vida social, civil e moral da pessoa.
Paulo termina Romanos expondo os seus planos pessoais, uma longa lista de saudações pessoais e uma última admoestação. Então nós vemos que Paulo, em todas as suas cartas, ele deixa bem claro que devemos sempre pregar o amor, o perdão, porque Jesus ele deixou bem claro isso. Nós devemos perdoar a todos, inclusive os nossos inimigos. E isso Paulo vai passando, sempre falando em suas pregações, nas oportunidades que ele tinha, sobre o amor de Cristo por nós. E lembrando que Paulo, em todas as suas cartas, ele deixava saudações escritas e nomes de pessoas, de cooperadores, de amigos, tanto daqueles que cuidavam a ele um local para poder ficar, descansar, que cooperavam com ele na parte financeira, que auxiliavam em oração, que ajudavam nos momentos de maior aflição, quando ele estava sendo preso ou que estava detido. Paulo sempre colocava o nome de todos ali que ele se lembrava, trazendo as saudações. Muito importante isso da parte de Paulo, lembrar dessas pessoas que tanto lhe ajudaram na sua caminhada. Vamos seguir aqui. Vamos agora ver as características especiais de Romanos, para que nós possamos compreender. 7 destaques principais caracterizam Romanos. Romanos é a mais sistemática epístola de Paulo, epístola teológica por excelência do Novo Testamento. Paulo escreve no estilo de pergunta e resposta ou de diálogo. Paulo usa amplamente o Antigo Testamento como autoridade bíblica na apresentação da verdadeira natureza do Evangelho. Paulo apresenta a justiça de Deus como a revelação fundamental do Evangelho. Deus restaura e ordena a situação do homem em Jesus Cristo e através dele. Paulo focaliza a natureza dupla do pecado, bem como a provisão de Deus em Cristo para cada aspecto. O pecado como uma transgressão pessoal e o pecado como um princípio ou lei. A tendência natural e inerente para pecar, existente no coração de toda pessoa, desde a queda de Adão. O capítulo 8 é o mais longo da Bíblia, sobre a obra do Espírito Santo na vida do crente. Romanos contém o estudo mais profundo da Bíblia sobre a rejeição de Cristo pelos judeus, executando-se um remanescente, bem como sobre o plano divino e redentor para todos, alcançando por fim Israel. Então nós vemos aqui que nesta passagem, onde as características especiais, ela lembra vários detalhes, tanto do Antigo Testamento, como também da atualidade em que Paulo vivia, que se refere ao tempo de hoje. Então ele deixa muito bem colocado essas situações, principalmente dando exemplo sobre duas formas de pecar. Essas duas formas que Paulo introduz nas cartas de Romanos, elas se estendem até hoje com o tempo, conforme foi se passando, foi aumentando o número de pecados e pecadores. Então ela se estendeu, mas ele coloca duas formas rígidas ali da forma de pecar, que nós vamos entender e compreender o que quer dizer isso a partir do capítulo 8. E ali nós vamos começar a compreender e entender o que Paulo quer dizer com essas duas aplicações sobre o pecado. Vamos então iniciar aqui no capítulo 1. Vamos ler o prefácio e ler também até o número 15, onde Paulo inicia a carta de Romanos. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas Santas Escrituras, acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, declarado Filho de Deus, em poder segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor, pelo qual recebemos a graça e o apostolado, para a obediência da fé entre todas as gentes do seu nome, entre as quais
sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo. A todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça e paz, nosso Pai e nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós vemos já nesse início aqui do prefácio e a saudação, que Paulo, ele já se intitula como apóstolo. Mas por que Paulo, em todas as suas cartas, ele sempre se denomina como apóstolo de nosso Senhor Jesus Cristo? Porque as pessoas que o conheciam fisicamente, ele foi Saulo anteriormente, para que eles pudessem compreender que havia tido uma mudança na sua vida, além dele ter mudado o seu nome de Saulo para Paulo, ele agora acrescentou a ele o título de apóstolo. Ou seja, esse apostolado de Paulo, ele veio condecorado não por intermédio de homens, não por intermédio de um outro apóstolo que o ungiu e o levantou como apóstolo, mas sim por Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Então, eu quero dar um exemplo para você que talvez você deva de conhecer algumas pessoas dentro do nosso meio de ministério cristão. Eu, por exemplo, eu conheço vários pastores que já congregaram comigo, que foram eles levantados e instituídos por Deus como pastor para uma determinada igreja. Ele não foi ungido pelo homem, pois antes ele tinha o cargo de diácono, cooperador, missionário e presbítero. Mas em nenhum momento um outro homem que estava ali acima dele como pastor, ou então como bispo ou apóstolo, havia ungido ele diante dos homens como pastor. Mas Deus o revela e o escolhe como pastor de uma determinada igreja, uma determinada denominação. E é aí que muitas pessoas, muitas vezes, ficam na dúvida e me perguntam: mas como que fulano hoje é pastor se eu não vi ninguém falar que ele foi ungido como pastor? Ele hoje, muitas vezes, veja bem, quero deixar bem claro isso aqui, não são todos que são escolhidos por Deus como pastor. Alguns se instituam o título de pastor porque querem ser pastor de qualquer forma, de qualquer jeito, porque querem de todas as formas estar na frente de uma igreja. Há uma grande diferença nessas duas partes, ok? Quero dar uma parada aqui neste momento, neste primeiro bloco. Não saia daí, fique com os nossos apoiadores e eu já volto. Óticas Condor, a melhor ótica de Curitiba e região metropolitana, com as mais belas armações de óculos para você e sua família, que vai deixar você muito mais atraente no trabalho, na música, na educação. Está também na leitura Ótica Condor, para que você possa a cada dia mais ficar muito mais atraente. Shopping Green Tower, Rua Emiliano Perneta 288, Loja 9, Centro, Curitiba, Paraná. Telefone 32231887. Também atendimento pelo celular 984453353. Óticas Condor. Então vamos continuar aqui o segundo bloco. A fé dos romanos é o título a partir do versículo 8, quem estiver com a Bíblia acompanhando aí. Primeiramente dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo acerca de vós todos, porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé, porque Deus, a quem sirvo em meu espírito no evangelho de seu Filho, me é testemunha de como incessantemente faço menção de vós, pedindo sempre em minhas orações que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de ir ter convosco, porque desejo ver-nos para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais confortados
Isto é, para que juntamente convosco eu seja consolado pela fé mútua, tanto nossa como minha. Não quero, porém, irmãos, que ignoreis que muitas vezes propus ir ter convosco, mas até agora tenho sido impedido, para também ter entre vós algum fruto, como também entre os demais gentios. Eu sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. E assim, quando está em mim, estou pronto para também vos anunciar o evangelho a vós que estáis em Roma. Então, vamos dar uma parada aqui e ver aqui as relevantes desta explicação. Então, nós vemos aqui que no capítulo 4, Paulo deixa bem claro, no versículo 4, ele diz: declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Essa expressão refere-se à terceira pessoa da Santíssima Trindade, sua santidade que o separa totalmente do espírito humano do pecado e do mundo, e descreve tanto suas características preeminentes quanto a sua obra. Quando Paulo deixa aqui bem claro, falando que ele se declara Filho de Deus em poder do Espírito Santo e da santificação, ele está dizendo que hoje ele é uma pessoa diferente naquela época. Ele tinha mudado, ele não era mais aquele homem que trazia medo a todos aqueles que pregavam a palavra de Cristo, que falavam do nosso Senhor Jesus Cristo. E agora ele estava revestido com o Espírito Santo, e agora ele era um apóstolo, e agora ele era Paulo e não mais Saulo, e estava ali para trazer a salvação plena, falando de Jesus, da crucificação e de sua ressurreição. Então, Paulo começa nessa parte de sua carta falando sobre isso a todos aqueles que iriam ler essa parte da carta ali em Romanos. Também ele diz, no versículo 5, sobre a obediência da fé. E note que Paulo, tanto no começo dessa epístola como no fim, ele define a fé em termos de obediência. Para Paulo, a natureza da fé salvítica deve ser determinada por seu propósito inicial, a saber, unir nossa vida com Deus através de Jesus Cristo em amor, devoção, gratidão e obediência. Então nós vemos aqui que Paulo está exortando ao povo que tanto a fé como a obediência, ela tem que caminhar junto, para que você possa ser condecorado como ele foi, da mesma forma, com a salvação divina. Nada vai fazer com que você possa ser impedido de receber a sua salvação, de ser salvo pelo nosso Senhor Jesus Cristo, receber o batismo do Espírito Santo, se você tiver a fé genuína ali também acompanhada do perdão para serem salvos. E Paulo, ele está deixando bem claro sobre essa parte. Desde quando você é obediente em todos os mandamentos de Cristo, e desde quando você tem a fé plena que Jesus realmente esteve aqui, pois muita gente ainda não acredita que Jesus esteve aqui e que nem muito menos ele irá voltar. Cada um tem o seu livre arbítrio para opção de escolha, mas as pessoas que não têm nem a obediência e nem a fé não acreditam. Mas nós, que somos cristãos, temos a obrigação de mostrar para vocês que Cristo esteve aqui. Temos que ter fé que um dia ele irá voltar e tudo isso que nós passamos não haverá mais. E está escrito na Bíblia tudo isso. Vamos seguir agora aqui no número 7, onde ele cita que são chamados santos dos santos. A ideia básica inerente da palavra santo é separado para o Evangelho de Deus. Os crentes foram separados do pecado e do mundo, aproximados de Deus e consagrados para servi-lo, através da consagração. O Espírito renova o caráter do crente da verdadeira santidade. Então, ele fala aqui sobre essa questão de quando somos chamados de santo, que você foi separado. Quando ele se fala santo, quando nós citamos, estamos conversando
em um determinado lugar e chega alguém e nós nos referimos a ele. Aí lá vem um homem santo. Isso não quer dizer que ele está livre de todo pecado. Isso não quer dizer que ele não erra. Mas isso quer dizer que ele foi separado. Isso quer dizer que Deus o escolheu para um propósito. E é isso que Paulo está dizendo ali para aqueles que estão recebendo essa carta. Que todos que estão ali, que estão sendo condecorados, que estão sendo anunciados por Paulo, é porque foram separados para serem santos, que devem levar uma vida de obediência e de fé. E Paulo está deixando bem claro sobre essa questão. Desde que você largou tudo aquilo que era do mundo, que te chamava a atenção, que tirava tudo a sua direção nos mandamentos de Deus, você agora é uma pessoa santa. Você vai cometer erros, você vai ter alguns deslizes, mas isso não irá impedir de você continuar na sua caminhada de obediência e fé e ter a sua salvação, desde que você possa reconhecer o seu erro, não fazer como Saulo fez, reconhecer seu erro, pedir perdão e ser salvo. Vamos continuar aqui. Nós estamos falando da salvação. Então vamos ali falar agora sobre essa questão a partir do versículo 16, onde o assunto da epístola fala sobre a justiça pela fé. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Então vamos entender por que ele cita aqui a salvação. Para uma exposição do significado da palavra salvação, bem como de duas outras palavras que a Bíblia emprega nesse sentido, temos que ter todo o estudo bíblico sobre esta matéria de salvação única e definitiva. Quando ele cita aqui que o Evangelho, que você não deve se envergonhar, porque muitas pessoas, principalmente na época de hoje, têm vergonha de dizer que é cristão, tem vergonha de se mostrar que é crente, até para andar com uma Bíblia debaixo do braço num dia de culto, essa pessoa muitas vezes se sente envergonhada. Não usa mais o terno e gravata, usa uma roupa comum. Se sai com a Bíblia, procura escondê-la de alguma forma para que outras pessoas não vejam. Então nós vemos aqui que, infelizmente, há muitas pessoas que se envergonham de se dizer evangélicos e se dizer cristão. E isso Paulo estava falando, que ele via ali naquele povo que eles não estavam se sentindo envergonhados de dizerem que estavam salvos. E ele lembra também que a palavra que eles estavam pregando, que ele estava levando, ela não era somente para os gentios e nem somente para aqueles que eram justos, mas para todos. Ou seja, nós estamos aqui para trazer a palavra a todos. Todos têm o direito de ouvir a palavra e ter o seu direito de ser salvos. Independente se a pessoa já te trouxe algum mal ou não. É difícil para você estar sentado aqui na nave da igreja, de repente chegar do seu lado e sentar aí no banco próximo de você uma pessoa que te fez mal ou fez mal para alguém. E você muitas vezes se sente incomodado. Você muitas vezes quer levantar, trocar de lugar, ou não quer mais nem congregar naquele ministério, porque esta pessoa que cometeu um erro na vida está agora frequentando este local. Mas você precisa entender e compreender que todos têm direito à salvação, tanto os gentios como os justos. E é por este motivo que Jesus veio. E é por este motivo que Jesus deixou bem claro que ele não veio para as pessoas sãs, ele veio para aqueles que estão doentes, mas os doentes espirituais e não somente os doentes carnais, pois há muitas pessoas aí fora que estão doentes espiritual e não sabem, não tem noção da doença que está assolando a vida dela.
Vamos continuar aqui para falar agora sobre idolatria. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer neles se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Vou dar uma parada no 21 aqui, para que nós possamos compreender um pouco sobre essa questão. Ele fala da ira de Deus, aqui já no primeiro versículo. Ele fala assim: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens. Então vamos entender e compreender que ira é essa de Deus. A ira de Deus é uma expressão da sua justiça e do seu amor, dos atributos dele e a sua indignação pessoal e a sua reação imutável diante de todo o pecado, causado pelo comportamento iníquo ou ser humano das ações. Vamos dar um exemplo sobre essa ira de Deus? Lá na Bíblia, no Antigo Testamento, falando sobre Sodoma e Gomorra. Deus havia colocado ali, em Sodoma e Gomorra, as criaturas que ele mesmo fez. Ali haviam homens, ali haviam mulheres e haviam crianças. Mas todo este povo que ali estavam, que era criatura de Deus, não queriam de forma alguma se converter. De forma alguma eles queriam seguir os mandamentos de Deus, adorando outros deuses, buscando somente os prazeres libidinosos, fazendo somente com que o desejo da carne prevalecesse sobre eles, um povo que estava totalmente longe da presença de Deus. E Deus não teve outra solução quando Ló ali estava, porque Ló ele resolve se separar de Abraão. E Abraão pede para ele escolher um lugar, ele escolhe um lado e vai justamente para essas cidades. E chegando ali, tanto Ló como sua família não conseguem de forma alguma ficar longe das coisas que estão acontecendo ali. E Deus, percebendo que Ló já tinha a mesma promessa de Abraão, Deus ordena Ló para sair dali enviando 2 anjos. Mas assim que esses anjos chegam ali, você conhece bem a história, o próprio povo que ali estava tenta de todas as formas com que esses anjos que estavam na casa de Ló sejam colocados para fora, e eles queriam abusar deles. E Ló propõe uma troca, falando que iriam oferecer as suas filhas para que eles não mexessem com os anjos. Mas eles não aceitam. O que acontece, você já deve saber bem sobre a história. Os anjos ordenam para que Ló e sua família saiam, que não olhem para trás, que toda a cidade seria destruída pela ira de Deus. Então, quando cita a ira de Deus, ela só aparece quando a própria população, o próprio ser humano, a própria pessoa que está ali, que é criatura de Deus, não está obedecendo e não tem mais jeito. E Deus não tem outra forma a não ser fazer o que fez: exterminar todo o povo, fazer com que todas aquelas 2 cidades, todos tivessem seu fim decretado. Mas isso sempre tem ali uma situação adversa. Por que que esse povo não se colocou perante a Deus? Por que que eles não se entregavam para estar abandonando todas as coisas do mundo? Pela facilidade.
E é o que acontece nos dias de hoje. As pessoas que hoje estão longe da igreja, as pessoas que já estiveram na igreja e não querem mais ser participantes, estão acostumadas com a facilidade do mundo lá fora e preferem isto do que estarem seguindo o mandamento de Deus. Mas irão pagar um preço alto. Vão pagar um preço que é muito, muito ruim para eles. Vamos dar continuidade aqui nas cartas de Romano. Vamos seguir aqui a partir do versículo 22 de Romanos. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, a imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, e é bendito certamente. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural no contrário da natureza. E semelhante também, os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram pela sua sensualidade uns para com os outros. Varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles não se importavam de ter o conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso, para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldeza, cheios de inveja, homicídios, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes ao pai e à mãe, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconhecíveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consente aos que fazem. Então nós vemos aqui, a partir do versículo 22, ele já cita todas as coisas que eu falei anteriormente sobre a cidade de Sodoma e Gomorra. As pessoas estavam invertendo tudo o que eles sabiam que era verdadeiro de Deus, usando para os bens próprios aquilo que lhe bem desejava. Nós vemos isso nos dias de hoje, não é diferente. Eu quero falar um pouco mais sobre isso no nosso terceiro e último bloco. Hoje será uma explicação um pouco mais intensa e não teremos tempo aqui no segundo bloco. Fique com nossos apoiadores e eu já volto. Óticas Condor, a melhor ótica de Curitiba e região metropolitana, com as mais belas armações de óculos para você e sua família, que vai deixar você muito mais atraente no trabalho, na música, na educação. Está também na leitura Ótica Condor, para que você possa a cada dia mais ficar muito mais atraente. Shopping Green Tower, Rua Emiliano Perneta 288, Loja 9, Centro, Curitiba, Paraná. Telefone 32231887. Também atendimento pelo celular 984453353. Óticas Condor. Voltei para o nosso terceiro e último bloco. Vamos dar continuidade aqui à explicação de Romanos capítulo 1, a partir do versículo 22. Então ele fala aqui, no versículo 24,
tem aqui essa fala que diz assim. Então ele fala aqui sobre também Deus vos entregou. O sinal evidente de Deus ter abandonado qualquer sociedade ou povo é que tais pessoas tornam-se obcecadas pela imoralidade e perversão sexual. A expressão também Deus o entregou à imundícia significa que Deus abandonou essas pessoas a concupiscências mais baixas. A palavra concupiscência, esse versículo, denota uma paixão desenfreada por prazer sexual e proibido. As três etapas do abandono de Deus à impureza são: entrega as pessoas aos prazeres sexuais pecaminosos que agradam o corpo. Deus entrega às paixões homossexuais ou lésbicas vergonhosas. A seguir, ele entrega um sentimento perverso, que a sua mente justifica suas ações iníquas, pensam continuamente no mal e nos prazeres dos pecados sexuais. Essas três etapas ocorrem entre todos os que rejeitam a verdade da revelação divina e que buscam o prazer na iniquidade. Deus tem dois propósitos ao abandonar os iníquos ao pecado: permitir que o pecado e suas consequências se acelerem como parte do juízo sobre eles, levá-los a conhecer as suas necessidades de salvação. Nós vemos aqui, nesse versículo 24, somente nesta questão, Deus os entregou, ou seja, ele coloca aqui o exemplo de Sodoma e Gomorra. Deus havia entregado os habitantes da cidade de Sodoma e Gomorra a tudo aquilo que eles desejavam, já que eles não mais estavam dispostos a seguir os mandamentos de Deus. Então, o que nós vemos é que o Criador, ele permitiu que todas as coisas que estavam acontecendo ali seriam depois cobradas, principalmente sobre os seus desejos carnais, onde tanto da parte de que fala dos animais, onde alguns homens ali ou mulheres estavam usando animais em suas orgias, fala da questão de homem com homem, onde os homens estavam tirando toda a ordem natural e a mulher, onde o homem devia se relacionar com a mulher, não estava homem se relacionando com homem e mulher se relacionando com mulher. Eles abandonaram totalmente as ordens naturais da coisa, onde o homem tem que se relacionar com mulher e mulher se relacionar com homem. E não era isso que estava acontecendo. Então, fora tudo isso que estava ali havendo, tinha outras várias questões ambientadas que estavam também trazendo a Deus um desgosto muito grande. E essa carta de Romanos, Paulo coloca ali esta lembrança, principalmente para que as pessoas pudessem entender e compreender que nos dias de hoje iríamos passar por essa situação. Iríamos passar por estes momentos. Hoje, onde nós vemos, onde há muitos casamentos entre homens com homens e mulheres com mulheres, onde o relacionamento entre eles ficou tão aberto e tão exposto que eles não estão mais se escondendo como era antigamente. Hoje você vê isso daí em todos os lugares e não tem a idade para que a pessoa se mostre. Você vê na rede social, você vê na rua, você vê na escola, você vê em barzinho, você vê em festa, você vê desde os mais novos, acima de 12 anos, tanto homem, com mulher, se beijando, se abraçando, mas também dos mais velhos, onde há pessoas de idade que hoje estão aí, onde, entre aspas, ele se diz, saindo do armário e se revelando, se mostrando que estão casados há 6, 7, 10, 15 anos. E é de qualquer ordem, pode ser da classe média, classe baixa, classe alta. Nós temos aí atores, atrizes, jogadores de futebol, empresários, temos de todos os tipos de pessoas
estão hoje desta forma. E não conseguem entender e compreender que isto não é da ordem de Deus. Eles não percebem isso. Eles não veem, eles não têm a visão que nós temos. Pois, como a própria palavra diz, eles estão cegos. Então, o que nós podemos fazer é somente orar ou instruir a eles que estão fazendo errado. Se não quiserem ouvir, nós não podemos fazer mais nada, a não ser somente orar por eles, porque tudo será cobrado no futuro. E entra também no versículo 25, falando sobre a mentira. A mentira é uma mensagem satânica, que é o pai da mentira. Então, o que acontece? Todos aqueles que praticam esse tipo de iniquidade também usam desta forma, da mentira, usam desta mentira para poder iludir as pessoas, e a mentira ela entra em todos os âmbitos que você imaginar, porque as pessoas mentem com uma facilidade tão grande que muitas vezes a mentira que é contada, essa mentira que a pessoa está falando, até mesmo a pessoa está tão convicta da mentira que ela mesma acaba acreditando, porque muitas vezes você ouve falar, fulano mentiu tão bem que até ele acreditava na história dele. E isso para eles é um processo normal de falar uma mentira de qualquer assunto, qualquer coisa. E a mentira, nós sabemos, não é de forma alguma algo que possa ser colocado na vida de um cristão verdadeiro. Porque a pessoa que mente, nós sabemos que ele está seguindo o quê? Satanás, que é chamado pai da mentira. Agora, se você tem uma vida cristã, uma vida religiosa, seja ela ou na nave da igreja ou no altar, e está mentindo por algum aspecto, mesmo que eu já ouvi falar sobre isso, mesmo que a pessoa chegue e diz assim, ah, mas foi só uma mentirinha, ou uma mentira santa, isso não existe. Para com isso. Não existe mentirinha e nem mentiria santa. Essa coisa de dizer que uma mentirinha pequena não leva a nada, ou a mentira santa é só para encobrir determinada situação. Ah, mas eu não queria que fulano soubesse dessa forma, então eu preferi contar uma pequena mentira. Se você mentiu, está errado. Se você não quer falar a verdade, é melhor não se envolver e não contar nada. Melhor ficar quieto. Deixe que essa pessoa saiba, então, de uma outra forma, já que você não quer ser o transmissor desta mensagem. Melhor você não abrir sua boca e falar alguma coisa que seja uma mentira pequena, do que fazer algo errado, que é mentir, achando que isso que você está fazendo está aliviando a situação de determinada pessoa. É assim que funciona a coisa. Vou seguir um pouco mais aqui, falando sobre essa questão de Sodoma e Gomorra. Principalmente a questão de colocar ali homem com homem. Vou falar um pouquinho mais aqui do versículo 32, que diz assim: os quais, conhecendo a justiça de Deus, são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem os que fazem. Vamos dar uma entendida melhor sobre consentem os que fazem. A última palavra de Paulo sobre a pecaminosidade humana tem a ver com a condenação por Deus de uma condição do ser humano merecedora de maior juízo do que a própria prática do pecado. Apoiar, aprovar ou incentivar o mal, sentindo prazer na prática imoral dos outros. Este é o derradeiro grau de desaprovação de deleitar-se com a concupiscência e a iniquidade dos outros. É o pecado como forma de entretenimento. A palavra consentem significa concordar, consentir ou solidarizar-se, indicando o prazer imodesto do pecado dos outros,
ora sobreveniente da sociedade humana. Ou seja, você está vendo ali uma determinada situação, você está vendo que aquilo está errado, você acaba concordando. Vamos colocar como exemplo aqui, sua filha ou seu filho, menor de idade, não pode dirigir. Mas eles estão pegando o seu carro sem habilitação, não podem dirigir, você consente, aprovando essa situação. Ah, não, porque é meu filho, deixa ele dirigir assim, sem habilitação mesmo, porque daqui a pouco ele tira o carro, tira a carta, ele vai pegando experiência, logo ele está dirigindo o carro dele. Errado, porque se pela lei humana ele está impedido de dirigir, você não pode concordar com isso. Vamos dar um outro exemplo. O filho ou a filha menor de idade está namorando e começa a trazer o namorado em casa e você permite que os dois durmam juntos em seu quarto. Porque, entre aspas, você diz que ali é melhor eles estarem dentro de casa praticando aquilo que você sabe. Dentro da sua casa, mesmo sendo menor, fazendo do quarto a intimidade deles, mas você diz assim que é melhor eles estarem debaixo do seu teto, dos seus olhos que estão seguros, do que estar correndo perigo lá fora, dentro de um carro ou em qualquer outro lugar. Errado também. Não concorde com isso. Você está pecando, consentindo isso daí. Temos uma série de outras coisas aí, que inclui cigarro, bebidas, tóxicos e outras coisas mais. Então você tem que entender e compreender que Deus, ele não quer de forma alguma que você fique apoiando esse tipo de coisa que está errado, não está correto. Deus não quer isso. Deus não está feliz com que você, sendo cristão, está apoiando uma coisa errada com o seu filho, achando que isso daí está defendendo ele lá fora de alguma coisa. Não é assim que se educa. Não é dessa forma que nós vamos trazer uma educação segura e ensinar para os nossos filhos, as pessoas que nós amamos, que o que está nos mandamentos de Deus é que é o correto. Então você precisa entender e compreender que a Bíblia ela nos traz resposta a tudo aquilo que fazemos. Paulo, neste primeiro capítulo que nós lemos aqui no dia de hoje, ele deixa bem claro sobre essas questões. Nós teremos aqui no livro de Romanos 16 capítulos para estarmos estudando este programa de estudo bíblico. Talvez nós consigamos trazer para vocês 2 capítulos por programa. Talvez não dê tempo, mas é importante que você acompanhe desde o primeiro, para que nós possamos explicar para vocês os detalhes das cartas que foram enviadas por Paulo. Porque cada um que você perde é uma história, uma explicação diferente do dia a dia. Eu lhe peço neste momento que você possa seguir as nossas redes sociais. A produção está disponibilizando para vocês aí. Nós temos aqui outros apresentadores. O Jorbel Almeida, que me auxilia aqui nas apresentações. Bispo Sonito, a sua esposa, a Bispa Fabiola. Temos a missionária Neuza Araújo. Então siga essas redes sociais para que nós possamos estar vendo com vocês a sua opinião, ou que você queira tirar alguma dúvida. Ou, caso você queira tirar alguma dúvida, fazendo alguma pergunta, siga no Instagram, no Facebook ou no nosso canal do YouTube, aparecendo para você aí. Também estamos disponibilizando o nosso endereço do nosso ministério, da nossa igreja, Igreja Missionária Gratidão. Nossa igreja está localizada
aqui no estado do Paraná, na cidade de Colombo, fica bem próximo de Curitiba. Quem vier de carro vai levar em torno de 25 a 30 minutos, dependendo da localização. Mas quem quiser vir de ônibus, temos um terminal bem próximo aqui, é o terminal do Guaraituba. Aparecendo o endereço completo para você. Rua Lago Bacaxeri, Parque dos Lagos, número 18. Aqui, pertinho, pertinho do terminal do Guaraituba. Venha nos fazer uma visita. Temos culto dia de terça, quinta, sábado são os departamentos, no domingo. Também eu lhe peço que você possa nos auxiliar, aparecendo para você aí, QR Code da nossa igreja, fazer um Pix, pode tirar aí, copiar ele com o seu celular, ou então nos enviar por um Pix normal, onde está aparecendo aí o CNPJ da igreja. Tem as duas opções, QR Code ou digitar os números. Faça uma pequena doação para que nós possamos dar continuidade em nosso trabalho. Nós fazemos aqui missionário, nós fazemos marmitas aqui, levamos todo final de semana os moradores de rua, temos um atendimento aqui. Por isso eu lhe peço uma ajuda. Qualquer valor que você puder depositar será de bom agrado. Deus irá compensar você por isso. Eu quero neste momento fazer uma oração por você. Não sei na onde você está, no momento que você está se encontrando espiritualmente, enfermidade, quero orar pela sua vida. Se você puder, feche seus olhos, dobre seu joelho. Senão, somente ouça a oração. Soberano Deus e eterno Pai, aqui estamos, Senhor, novamente, a te agradecer por esta pessoa que tem nos ajudado financeiramente a manter este programa no ar. Pessoas que têm nos auxiliado, levar, ó Pai, alimentos para aqueles que estão necessitados, quando cobertor na época de frio, quanto uma vestimenta, uma roupa. E peço, ó Pai, que só possa devolver a eles. O Senhor é dono do ouro e dono da prata, 100 vezes mais aquilo que eles têm nos dado. Porque só o Senhor conhece, ó Pai, a necessidade de cada um. Nós cremos no seu poder e na sua graça. Obrigado a todos. Até o próximo programa.